Olá, bem-vindos ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre reforma da Previdência, demissão de servidores por mau desempenho e implantação do regime parlamentarista no Brasil. E tem ainda o quadro Fala Cidadão. O Alô Senado começa agora. Abrimos o Alô de hoje com um assunto que está na boca do brasileiro, a reforma da Previdência. O Fábio Santana, de Brumado, na Bahia, quer saber como vai ficar a aposentadoria. Fábio, quem responde a sua pergunta é o senador Wellington Fagundes. Olha, Fábio, essa questão da reforma da Previdência é um assunto que ainda está circulando aqui, não tem efetivamente uma posição por parte dos parlamentares. A minha posição pessoal é que quem tem direito adquirido não pode ser mudado. Aquilo que está previsto na Constituição tem que ser garantido. Agora, o que nós temos que acabar é com essas superaposentadorias, acúmulo de ganhos que às vezes faz com que pessoas ganhem uma fortuna. Muitos ganhando mais de 50, 80, 100 mil reais, enquanto que a grande maioria do brasileiro, ele ganha um salário mínimo, ele se aposenta com 1 a 3 salários mínimos. Também tem essa diferença muito grande hoje da aposentadoria privada com a aposentadoria pública. Nós não podemos fazer com que a aposentadoria brasileira, ela faça, ou a Previdência brasileira, corra o risco de amanhã não ter recursos para não garantir mais o pagamento de quem contribuiu e quem aposentou e através dessa contribuição durante toda a sua vida. Então, temos que fazer uma reforma, mas principalmente garantindo aqueles que ganham menos, que eles possam ter o seu salário, possam ganhar mais. Aqueles que ganham muito, ter que diminuir para a gente fazer justiça social nesse país. A próxima pergunta é daqui de Brasília mesmo. O Rafael Lopes quer saber qual a opinião do senador Randolph Rodrigues sobre a proposta que permite que os servidores públicos sejam demitidos por mau desempenho. Olha o que o parlamentar respondeu, Rafael. Rafael, eu sou contrário, porque, ao que pese, seja necessário o cumprimento do dispositivo constitucional do artigo 37, que diz que a administração pública tem que cumprir pré-requisitos ou os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência se trate, em especial, da atuação dos servidores públicos, e isso não pode ser feito aleatoriamente com o projeto que está aqui. O projeto que está aqui impõe penalidades para demissão de servidores públicos, vulnerabilizando a condição do servidor público. E servidor público tem que cumprir pré-requisitos de eficiência, mas tem que ser servidor do Estado brasileiro e não servidor de governos, porque governos passam e o Estado Nacional fica. Agora é hora do quadro Fala Cidadão. Meu nome é Marília Couto, eu sou de Sete Lagoas, professora de Direito Constitucional e queria fazer uma pergunta para o professor Anastasia. Professor, o senhor disse recentemente em uma entrevista que o sistema eleitoral brasileiro está falido, que o voto proporcional e a quantidade de partidos geraram uma tragédia para o nosso país. E a minha pergunta é, o sistema, o modelo parlamentarista, na visão do senhor, seria a solução para esse problema? Minha estimada Marília, meus cumprimentos, muito obrigado pela pergunta, que é muito importante. Eu quero dizer a você que eu, pessoalmente, defendo o sistema parlamentarista, que, aliás, é a posição do meu partido. Mas acredito que o sistema parlamentarista do Brasil deve ir com algumas modificações, porque eu acho que hoje, nós brasileiros, não vamos abrir mão de votar diretamente para o presidente da República. Por isso, talvez, o mais adequado seja um regime chamado de semipresidencialismo, ou seja, um regime no qual o presidente eleito tem poderes, chefia o executivo, chefia também o Estado, o chefe de Estado, mas há um primeiro-ministro que tem responsabilidade perante o Congresso, que também tem responsabilidades de governo e, portanto, é uma pessoa indicada pelo presidente, mas que terá de ter respaldo do Congresso. Isso é muito importante, que obrigará o Congresso Nacional a ter também responsabilidades no dia a dia do governo, evitando crises.
Alguns brasileiros se perguntam se o Brasil não seria melhor sem a atuação de deputados e senadores. O Aparecido Nunes, da cidade mineira de Carmo da Parnaíba, acredita que existiria menos corrupção sem o Congresso Nacional. Aparecido, levamos a sua sugestão para o senador Eduardo Amorim. Veja o que ele tem a dizer. Pois é, Aparecido, você que é aí de Minas Gerais, de Carmo da Parnaíba, não tem jeito, Aparecido. A democracia é o único instrumento que se tem até hoje para a gente escolher os nossos representantes. O que nós temos que aprender é que voto não tem preço, voto não é mercadoria, voto não é combustível, voto não é sabão em pó. Ao contrário, voto tem consequência. A consequência que merecemos colher, receber, é a consequência do bem. Por isso, temos que cada vez mais aprender a escolher, aprender que voto realmente traz consequências, e consequências benéficas quando escolhemos bem ou maléficas como escolhemos mal. É só olhar o mundo afora os bons e os maus exemplos. Esse país tem jeito, Aparecido, tenha certeza. Agora, o jeito que dá somos nós com as nossas escolhas. Precisamos de representantes que nos representem dignamente, que realmente possa ser motivo de orgulho para todos nós. Só assim esse país seguirá o destino da dignidade e seremos uma nação, pode ter certeza, completa em todos os sentidos, especialmente os sentidos do bem. A reforma trabalhista já está em vigor, mas ainda gera muitas dúvidas na população. O Enilson Martins da Silva, de Sobradinho 2, Distrito Federal, afirma que trabalha com carteira assinada há 4 anos e quer saber se vai ser afetado pelas mudanças na lei. Enilson, quem tira sua dúvida é o senador Edson Lobão. Enilson, nós tivemos todo o cuidado com a reforma trabalhista no sentido de não retirar direitos. Você que está há 4 anos trabalhando, você não perderá direitos. O que se está fazendo é apenas modernizar as relações de trabalho. Ou seja, entre o trabalhador e o empregador. É o capital e o trabalho. Modernizando a legislação para ajudar, primeiro, a criação de novos empregos. Segundo, facilitar as relações entre uma parte e outra. Um abraço para você. Nossa próxima pergunta veio de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O Cláudio Ney Maciel afirma que é muito difícil para o agricultor familiar conseguir crédito para ampliar os negócios. E ele questiona por que tanta burocracia. Cláudio, quem responde a sua pergunta é o senador João Capiberibe. Olá, Cláudio. A questão é simples. O dinheiro é escasso para o agricultor familiar e abundante para o agronegócio. Esse é o grande problema. O Estado brasileiro é que financia a agricultura e não há agricultura no mundo que não seja subsidiada. Em nenhum país do mundo a agricultura se viabiliza sem pesados subsídios do orçamento público. E aqui no Brasil, o grosso do dinheiro vai para o agronegócio e a agricultura familiar fica com pouquíssimo recurso. Portanto, a dificuldade está na escassez de recursos e num sistema perverso que privilegia o grande e exclui o pequeno. Esse é o nosso país. Nosso país é inteiramente feito assim, ou seja, os mais ricos recebem tudo, os pobres nada. Então é essa a dificuldade, escassez de dinheiro e essa exclusão dos agricultores familiares, exatamente aquele que coloca comida na mesa do povo brasileiro. É isso aí. A Samara Alves, de São Paulo, capital, pergunta por que o Congresso ainda não aprovou uma lei garantindo a mudança de documentação para as pessoas transexuais. Samara, olha o que a senadora Regina Souza fala sobre o assunto. Olha, Samara, é um tema que você sabe que é de difícil debate. As casas legislativas não gostam de debater esse tema. Tem projeto de lei aqui no Senado nessa linha, tudo em relação à população LGBT, mas o trâmite é demorado. Nós temos casos de processos de projetos de lei aqui que duram 10 anos. Então, o processo legislativo em si já é demorado. Quando se trata de temas polêmicos, que a sociedade, uma parte dela acha polêmico, aí é que anda devagar mesmo. Eu acho que a luta da população LGBT
de todo, tem que ser concreta. O executivo também pode tomar atitude nessa linha. O executivo pode fazer decretos para ir criando as condições que obrigue a fazer a lei, que a coisa fique tão natural que obrigue a lei a andar. Mas o projeto já existe. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número é 61999661616. Mas atenção, nosso WhatsApp é só para receber perguntas para os senadores, combinado? Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!